Começando mais um Bunda na Cadeira sem enrolação, Pedagogia dos Multiletramentos, que está no livro da Rojo, a Roxane Moura, Multiletramentos na Escola, São Paulo, Parábola Editorial 2012. Bora estudar, tem questões, viu? Bora! Um livro sensacional. O capítulo começa com uma questão. Por que abordar a diversidade cultural e a diversidade das linguagens na escola? Há lugar na escola para o plurilinguismo, para a multissemiose e para uma abordagem pluralista das culturas? Por que propor uma pedagogia dos multiletramentos? Só lembrando aqui, tá? Ó, multissemiose seria assim muitos elementos, né? Desenho, ícones e um texto escrito. Bora lá! A necessidade de uma pedagogia dos multiletramentos foi em 1996 afirmada pela primeira vez em um manifesto resultante de um colóquio do Grupo de Nova Londres, GNL, tá? Nós vamos tratar como GNL aqui. Um grupo de pesquisadores dos letramentos que, reunidos em Londres, em Nova Londres, em Connecticut, nos Estados Unidos, após uma semana de discussões, publicou um manifesto intitulado. Olha lá qual foi o nome desse manifesto. Eu vou ler em português, tá, gente? Uma pedagogia dos multiletramentos, desenhando futuros sociais. Nesse manifesto, o grupo GNL, afirmava a necessidade de a escola tomar o seu cargo, daí a proposta de uma pedagogia. Os novos letramentos emergentes na sociedade contemporânea em grande parte, mas não somente devido às novas TICs, e de levar em conta, olha lá, e de levar em conta e incluir nos currículos a grande variedade de culturas já presentes nas salas de aula de um mundo globalizado e caracterizada pela intolerância na convivência, com a diversidade cultural, com a alteridade. Lembrando que a alteridade é o ato de perceber a diferença e que o eu deve conviver com o outro. Continuando. O grupo de Nova Londres, GNL, é pioneiro, em sua grande maioria originários de países em que o conflito cultural se apresenta escancaradamente em lutas entre gangues, massacres de rua, perseguições e intolerância. Seus membros indicavam que o não tratamento dessas questões em sala de aula contribuía para o aumento da violência social e para a falta de futuro da juventude. O GNL também apontava, olha o que eles apontavam, para o fato de que essa juventude, nossos alunos, contava já há 15 anos com outras novas ferramentas de acesso à comunicação e à informação e de agência social que acarretavam novos letramentos de caráter multimodal ou multissemióticos. Gente, o que é esse multimodal? O que é um texto multimodal? É aquele que compõe de duas formas de comunicação. A imagem e o texto escrito, mas pode ser integrado por outros também componentes, como som, fala ou gestos. São elementos dos textos multimodais, olha, os infográficos, os anúncios, os cartoons, as propagandas, as tirinhas, as charges, por exemplo. Para abranger esses dois a multiculturalidade, características das sociedades globalizadas, e a multimodalidade dos textos por meio dos quais a multiculturalidade se comunica e informa, o grupo cunhou um termo ou conceito novo, multiletramentos. O que caracteriza os multiletramentos? Vamos lá! Diferentemente do conceito de letramentos múltiplos, que não faz senão apontar para a multiplicidade e variedade das práticas letradas, valorizadas ou não nas sociedades em geral, o conceito de multiletramentos, é bom enfatizar, aponta para dois
específicos, há 2 tipos específicos e importantes de multiplicidade, presentes em nossa sociedade, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos, por meio dos quais ela se informa e se comunica. O que é, gente, semiótica? É a ciência de todas as linguagens e tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, né? Ou seja, faz o exame de modo de constituição de todo e qualquer fenômeno como sendo a produção de significação e sentido. Leia de novo esse slide. Firme aí, gente, esse livro é lindo, tá? Muito bem escrito, maravilhoso. Vamos lá. No que se refere à multiplicidade de culturas, é preciso notar, como assinala Garcia, o que hoje vemos à nossa volta são produções culturais letradas em efetiva circulação social, como um conjunto de textos híbridos de diferentes letramentos, vernaculares e dominantes. O que é vernacular? Essa é característica de um país, de uma nação, de uma região, tá? De diferentes campos, ditos popular, de massa, erudito. Desde sempre híbridos, caracterizados por um processo de escolha pessoal e política e de hibridização de produções de diferentes coleções. Essa visão dessencializada de culturas já não permite escrevê-la com maiúscula a cultura, pois não supõe simplesmente a divisão entre culto e inculto ou civilização-barbárie, tão cara à escola da modernidade. Maravilhoso, gente, esse texto. Olha que coisa linda. Muito bem escrito. Olha só. Nem mesmo supõe o pensamento com base entre pares antitéticos, ou seja, em sentidos opostos, né, de culturas, cujo segundo termo pareado escapava a esse mecanismo dicotômico. Cultura erudita popular, central marginal, canônica de massa. Também esses tão caros ao currículo tradicional, que se propõe a ensinar ou apresentar a cânone ao consumidor massivo, a erudição ao popular, o central aos marginais. Gente, parabéns, autora. Vivemos, já pelo menos desde o início do século XX, se não desde sempre, em sociedades de híbridos impuros, fronteiriços. Vamos exemplificar com um episódio da década de 1920 que gosto de usar em aula para questionar valores e apreciações de culturas. Olha o que eles trazem. Anacleto de Medeiros, 1866, falecido em 1907. Era negro, vinha, digamos assim, do populacho, nascido em Paquetá, Rio de Janeiro, de escrava alforriada. Anacleto foi, entretanto, bem-sucedido nos estudos. Como muitos brasileiros que escapam à sua sina de falta de futuro, gostava de música, como diz a Wikipédia. Começou na música tocando flautim na banda do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro. Aos 18 anos, foi trabalhar como aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional e, ao mesmo tempo, matriculou-se no Imperial Conservatório de Música. Nessa época já dominava quase todos os instrumentos de sopro e tinha especial preferência pelo saxofone. Fundou entre os operários da tipografia o Clube Musical Gutenberg, iniciando aí sua função de organizador de conjuntos musicais. Formou-se no Conservatório em 1886, época em que organizou a Sociedade Recreio Musical Paquetaense, em Paquetá, seu bairro natal, e começou a compor algumas peças sacras. Em seguida, suas composições passaram a ser mais populares, principalmente polcas, shot, dobrados, marcha e valsas. Era negro e pobre, mas bem educado.
Já o menino Heitor nasceu da família branca e de classe média em 5 de março de 1887, na rua Ipiranga, no Rio de Janeiro, filho do professor Raul Villa-Lobos, e de Noêmia Umberlina Santos Monteiro Villa-Lobos. Raul e Noêmia tiveram 8 filhos. Professor, funcionário da Biblioteca Nacional, Raul também era músico, violoncelista. Segundo Grieco, em 2009, Heitor aprendeu com o pai a tocar clarineta e era obrigado a discernir o gênero, estilo, caráter e origem das obras, como declarar com presteza o nome das notas dos sons ou ruídos que surgiam incidentalmente, como, por exemplo, o guincho da roda do bonde, o pio de um pássaro, a queda de um objeto de metal. No aprendizado do violoncelo, Raul teve que adaptar uma viola, de outra forma o menino Heitor não conseguiria colocar os dedos nas cordas. Um dia, na meninice, Heitor, sabe-se lá por quê, fugiu de casa. Em suas andanças topou com o grupo de chorões de Anacleto, que executava o choriaiá ou rasga o coração, na verdade um shot. Ficou fascinado com a música que nunca mais lhe saiu da cabeça, a ponto de, nos anos de 1920, ter incluído a canção, o que mais tarde lhe valeria a acusação de plágio, formatada para canto coral, em sua peça Choros número 10, Hibridismo, Fronteiras. Se pensarmos bem, quem sobreviveria na escola? Villa-Lobos, é claro. Lá aprenderíamos sobre Choros número 10, mas Anacleto não seria sequer mencionado. No caso brasileiro, em nossas salas de aula, essa mistura de culturas, raças e cores não constitui constatação tão nova, embora passe o tempo todo quase totalmente despercebida ou propositadamente ignorada. Quais serão os iaiá, rasga o coração que os nossos alunos rappers, funkeiros, pagodeiros, sertanejos incluem em suas leituras canônicas de José de Alencar, ele mesmo um folhetinista? Como bem mostra Garcia, esses pares antitéticos, cultura erudita popular, central marginal, canônica de massa, já não se sustentam mais. Faz muito, nem aqui, nem acolá. Os híbridos, as mestiçagens, as misturas reinam cada vez mais soberanas. Para o autor, a produção cultural atual se caracteriza por um processo de desterritorialização, de descoleção e de hibridação, que permite que cada pessoa possa fazer sua própria coleção, sobretudo a partir das novas tecnologias. Galera, guardem essas palavras. Provavelmente Vonesp adora colocar nas provas essas palavras que acabam dando uma característica ao capítulo. Para Garcia, essa apropriação múltipla de patrimônios culturais abre possibilidades originais de experimentação e de comunicação, com usos democratizadores. Nessa perspectiva, trata-se descolecionar os monumentos patrimoniais escolares, pela introdução dos novos e de outros gêneros de discurso, ditos por Canclini, impuros, de outras e novas mídias, tecnologias, línguas, variedades, linguagens. Para tanto, são requeridas uma nova ética e novas estéticas. Uma nova ética que já não se baseia tanto na propriedade, de direitos de autor, de rendimento, que se dissolveram na navegação livre da web, mas no diálogo chancelado, citado entre novos interpretantes. Os remixes, por exemplo, né? Uma nova ética que, seja na recepção, seja na produção ou design,
baseia-se nos letramentos críticos que comentaremos adiante. Agora nós vamos fazer um teste e vamos dar continuidade ao capítulo do livro no próximo slide. Agora presta atenção nesse teste. Olha essa questão, galera, 2018 VUNESP. Ao analisar a forma como funcionam os multiletramentos, Rojo, e Moura, explica que os estudos são unânimes em apontar algumas características importantes. Estamos falando aqui dos multiletramentos. Eles são interativos, mais que isso, colaborativos. Eles fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas, em especial as relações de propriedades, das máquinas, das ferramentas, das ideias, dos textos verbais ou não. C. Eles são híbridos, fronteiriços, mestiços, de linguagem, modos, mídias e culturas. Tais constatações decorrem do fato de os multiletramentos. O que tem os multiletramentos? Por que tem tudo isso? Negarem os letramentos críticos das culturas, buscando homogeneização. Imagina, né, gente? Nem pensar. A alternativa A já está errada de cara. Erradíssima. B. Serem vistos essencialmente como produtos de uma cultura moderna que se impõe em relação às culturas populares? Não existe também essa questão de se impor. Não. C. Explorarem as tensões dialéticas das culturas das populações, negando o passado. Imagina, negando o passado e propondo uma estética acrítica, ainda mais a crítica, muito pelo contrário, né? Nem pensar. D. Então, tais constatações decorrem do fato de os multiletramentos estarem relacionados à multiplicidade de culturas das populações e à multiplicidade semiótica de constituições de textos. Sim, gente, nós lemos exatamente isso. Olha aí. Empreenderem a elitização das culturas, promovendo a inviabilidade do multiletramento às classes populares. Não, inviabilizar, pelo amor de Deus, né? Fácil, muito fácil. Alternativa D de dado. Bora para outra questão. 2022 também. Uma banca trabalhando esse capítulo. Bora lá, vamos ler. A pedagogia dos multiletramentos foi pensada como alternativa educacional para responder às dramáticas mudanças econômicas globais que vivemos, à medida que novas teorias e práticas de gerenciamento emergem no mundo desenvolvido. Grupo de Nova Londres, GNL, lembra? Considerando esse texto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Vamos lá. 1. Com a demanda de uma sociedade globalizada e a presença das tecnologias da informação e comunicação, os letramentos passam a ser multiletramentos. Certíssimo. Lembram que nós vimos isso? Perfeito. Por quê? Existe uma necessidade de novas ferramentas que fazem emergir novas práticas discursivas, revelando a multimodalidade característica das culturas globalizadas, proporcionando diversas formas de interação com vários interlocutores, interfaces, mídias e outros usuários. Perfeito, gente, é isso mesmo, nós lemos. Então, a alternativa só pode ser as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Show de bola! Galera, e agora acabando mais... lá, resposta correta, alternativa A. Acabando mais um bunda na cadeira, sem enrolação, bora estudar, um beijo!